Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia, Paz e Bem. Então, Teologia para leigos e leigas. Então, nós trabalhamos estudamos 2 encontros, no nosso curso de Teologia, sobre bioética. Então, essa palavra, esse termo bioética é uma conjunção de 2 termos, bio, vida, e ética tem a ver com os valores da vida, valores da sociedade, valores de um grupo, ética. Mas quando nós estamos falando vida em sentido antropológica, que significa vida animal, vida do ser humano, vida de todos os passarinhos, de todos os animais, de um modo geral, até mesmo a vida, vamos por assim, das plantas, das árvores, né? Quando nós estamos falando, mas no nosso caso de cristãos e cristãs, nós não vamos falar só de bio, no sentido antropológico, nós vamos falar de zoe, que significa também vida, no sentido espiritual, no sentido cristão, que nós acreditamos que a vida não termina aqui. A vida vai além da morte. Aqui é tudo uma preparação. O céu ou o inferno começa tudo aqui. Nós temos que preparar a nossa vida zoe. Então, nesse sentido, zoe é bio, é a palavra grega, significa vida no português. Zoe é vida também, só que é além da morte. Aonde está isso? Está no Evangelho segundo João, capítulo 5. Vocês podem ler ali a partir do versículo 20, mas especificamente no versículo 24, aonde ele diz assim, ó: quem acredita e vive as minhas palavras e acredita em Jesus, estou falando de um modo geral, né? Mas lá está mais especificado, você não vai a julgamento, porque já passou dessa vida para outra. Então é uma vida escatológica, aí chama, você estudar também escatologia, sabe do que nós estamos falando. Bom, hoje nós vamos continuar o nosso estudo ligando um novo tema, que nós vamos falar de pastoral. E quando a gente fala de pastoral, tem várias pastorais. Vocês sabem que a gente já falou disso aqui, né? Nós vamos falar de pastoral urbana. Só que a igreja é cheia de pastoral. Tem muitas pastorais, tem mais de 30. Quando fala pastoral, vem de pastor, vem de cuidar. É uma tradição da Bíblia, que lá na época de Jesus, o pessoal vivia pastoreando o rebanho. Era a profissão deles da época. Então, cuidar, vem da palavra cuidar. E a igreja é para cuidar da vida. A igreja é para cuidar da saúde, é para cuidar do pobre, é para cuidar do desvalido, desvalida, é para cuidar de quem não tem terra, para defender a vida. Então, a vida no sentido biológico e também no sentido teológico, que é depois da morte. Então, quando fala de pastoral, nós estamos falando de cuidado. A igreja é cheia de pastores e pastoras. Pastoral da criança, pastoral da saúde, pastoral da terra, pastoral da mulher marginalizada, pastoral da escuta, pastoral do batismo, tem as pastorais litúrgicas, né? Que é dentro da igreja. Mas tem as pastorais que a gente chama sociais, que são fora da igreja, de quem não vai na igreja. E nós temos que cuidar também, porque Jesus não ficou no templo e nem na sinagoga, ele saiu para a rua e ele passou por essa terra cuidando e fazendo bem, curando as pessoas, dando comida, ensinando o reino de Deus. Então, quando estamos falando de pastoral urbana, estamos falando de cidade. E hoje em dia ninguém mais escapa da cidade. Porque quando a gente fala o que é a cidade, o que é o urbano hoje em dia? Porque tudo, antigamente, assim, 1940, 1930, até 1940, 50,
Nós tínhamos 80% da população brasileira na roça e só 20% na cidade. Dava para separar bem, né? Urbano e zona rural, completamente diferente. Na cidade tinha energia elétrica, na cidade tinha água encanada, tinha, não tem, né? Tinha água encanada, tem água, hoje em dia tem a televisão, tem tudo. Mas nessa época não tinha na roça, ninguém nem pensava que na roça ia ter energia elétrica. Nem toda a cidade também tinha, cada cidade fazia sua usina e tudo mais. Muito bem, hoje as coisas mudaram. Nós estamos no século 21, 2022. Hoje nós temos 80% da pessoa na cidade. Mudou. E esses que estão na zona rural? Como é que estão? Igualzinho na cidade. Lá na zona rural agora, eu estou falando porque eu sou de lá. E eu vivo lá com a zona rural, onde o bairro que eu nasci, que a cidade mais próxima na época era 30 quilômetros. Era, não, é 30 quilômetros. Agora sim, outra cidade mais pequena formou cidade também e está mais perto. Mas veja bem, hoje em dia tudo que tem na cidade tem na roça. Água encanada, muitos bairros já têm a rede de esgoto, tem Wi-Fi, tem televisão, tudo, a casa bonita, limpinha, com piso e tudo mais. Claro, tem uma outra da zona rural que é mais desleixada, porque faz parte também, que é fazenda, mas de um modo geral, nada se escapa. Tudo que tem na cidade, geladeira, tudo. Então a nossa vida é completamente tudo urbana. Então quando a gente fala de urbano, é todo mundo que trabalha e vive nessa terra aqui do Brasil, vamos dizer que mais perto de nós, somos urbanos, né? Bom, e quando a gente está falando de pastoral e pastoral urbana, agora o desafio é muito maior. E vou dar um exemplo para vocês aqui da pastoral urbana. Lá no bairro que eu fui nascido, tem no máximo 100 pessoas hoje em dia. Não vai muito longe não, pessoal. Olha, 30 anos atrás, a igreja enchia de gente. Ia fazer uma missa, celebração, um terço ou uma procissão, era assim. Até mesmo 23, 24 anos atrás. A televisão já chegou lá, já faz pelo menos uns 30 anos que a televisão chegou lá. E ultimamente, agora nos últimos 6, 7 anos, 8 anos, chegou o Wi-Fi, a internet. Olha, a igreja perdeu 80% da participação. Isso lá na zona rural. Por quê? Porque agora o pessoal tem televisão, tem Wi-Fi, tem um monte de coisa, não tem mais tempo para Deus. Agora entrou o desafio aqui da pastoral urbana. Como é que nós vamos vir? Nós temos que mudar a nossa pastoral. O pessoal não está indo mais na igreja. Outra coisa, quem mora em condomínio fechado, como é que você vai entrar lá? Prédio. Quem mora num apartamento não conhece mais nem o outro. Abre a porta, dá de cara com o vizinho, nenhum olha na cara do outro, nem sabe quem é o outro. Se morrer lá, morre, apodrece lá e ninguém sabe quem é. E como é que a gente vai fazer tudo isso? Então, pessoal, a escola de teologia, até vou ler aqui para vocês o primeiro parágrafo, que ela diz assim, ó, a escola de teologia muito contribuirá para que a nova evangelização aconteça e cresça cada vez mais nas estruturas do mundo urbano. Aí tem uma frase aqui do Salmo 126, 2. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha os que constroem. Então, pessoal, a gente tem que pedir ajuda de Deus, de Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E também, além de tudo isso, a gente tem uma força espiritual e pensar junto como mudar. A gente já conversou aqui também sobre a questão da cultura, do casamento. Hoje em dia nós mudou. Muita gente, mais de 60% dos católicos, ou mais, não tem aqui um dado agora concreto, já não casa mais na igreja. Começa a namorar, vai morar junto. Ou se casa só lá no civil e pronto. E o sacramento do matrimônio também caiu muito. Então, agora, como é que a gente faz para resolver tudo isso? E aqui
tem uma frase aqui da Escola de Teologia também que diz: Deus escuta o clamor do povo que sofre opressões no mundo urbano e convoca todos os leigos e as leigas a participar junto de todas as pessoas de boa vontade de sua libertação. E o que o pessoal sofre? O desafio grande na cidade representa as forças sociais, políticas, econômicas e culturais que estão nas raízes da opressão sofrida pelos pobres na cidade. Mesmo nós, da Escola de Teologia, aceitamos o desafio por acreditar que Deus envia o Espírito Santo, que ilumina e fortalece, que Jesus é o Deus da justiça. Pessoal, então é um desafio muito grande para nós. Então, a gente conversando com as pessoas que moram no condomínio, moram nos prédios, a grande dificuldade que a gente tem de ser missionário e ser missionária. E nada melhor do que para a gente entender isso aí, pessoal, é o apóstolo Paulo, né? E o texto de referência para o encontro de hoje, a gente já falou aqui várias vezes, mas vou deixar para vocês aqui, não esquecer. Nós temos que conhecer esse texto salteado e de cor. Mas não custa nada a gente ir na Bíblia e olhar lá, o Êxodo 3, de 7 a 10. O Êxodo 3, de 7 a 10, que vai falar que Deus vê a opressão, escuta o clamor das pessoas e ele desce, ele te conhece, ele te liberta e ele envia você. Ele eleva nós espiritualmente, dá força, dá coragem de nós bater lá na porta do vizinho, do prédio ou da nossa casa e conversar um dia sobre Jesus. Então, é a grande dificuldade que nós temos hoje. Nós precisamos de Deus. Olha aquele texto, o povo que saiu do Egito, né? Então, é um Deus que vê, né? Um Deus que escuta, um Deus que conhece, um Deus que desce, um Deus que livra da opressão e um Deus que nos eleva e nos faz você e eu missionários e missionárias do reino de Deus. Bom, Paulo nasceu na cidade de Tarso. Paulo é uma realidade toda urbana. A cidade formou Paulo e a cidade formou eu. Eu fui nascido na zona rural, trabalhei na roça até os 18 anos de idade, mas fui para São Paulo com 18 anos de idade. Tudo que eu aprendi da vida, de teologia, de Bíblia, foi na zona rural. Na zona urbana. Na zona rural eu aprendi também. Na zona rural eu aprendi até meus 10, 12, 13 anos, né? Até 18 anos. Era outra realidade. Hoje em dia nós vivemos no mundo urbano. O Paulo, todo mundo conhece, ele chamava-se Saulo, da cidade de Tarso, capital da Sicília, né? E lá, aonde ele morava, era uma cidade, né, que tinha cerca de 300 mil habitantes. Então ele era da cidade não era Sicília, Cilícia, da Ásia Menor. E ele foi criado na cidade. E ele veio estudar em Jerusalém, porque ele fazia parte dos judeus, ele era descendente dos judeus, dos israelitas, da Palestina. E ele era descendente dos judeus da diáspora. Essa palavra diáspora foi assim, quando estourou a guerra, lá no ano 66, depois de Cristo, a nossa era, até o ano 70, muitos cristãos fugiram para não morrer. Migraram para o mundo inteiro. E Paulo nasceu lá. Só que a família dele era uma família que, até hoje é assim o judeu, ensinava na íntegra a Bíblia judaica. Então Paulo foi criado na Bíblia judaica, foi criado na lei de Deus. Ele foi criado uma lei ríspida, que Jesus, chegou no final, Jesus olhou para trás e dizia:
Vocês ouviram o que foi dito? Dente por dente, olho por olho. Eu, por exemplo, digo o contrário. Quer dizer, Jesus questionou essa lei judaica. Porque a lei não é ruim, ele disse. Mas o mais importante, além da lei, é também um passo a mais, que é o amor, que os tempos mudaram. Bom, e ele aprendeu aqui a questão da midrashkes. Essa palavra midrashke, ela pode ser escrevida com X ou com CH, que significa como que o pessoal interpretava a Bíblia, sabe? A pessoa interpretava a Bíblia, como que eles liam a Bíblia. Bom, então Paulo foi criado nessa tradição. E ele, todo mundo sabe que ele perseguiu os cristãos. Porque ele achava que aquilo era uma seita, não prestava, tinha que acabar. E ele praticou até violência. Paulo aparece pela primeira vez na Bíblia, pela primeira vez, na morte de Estevão, o grande missionário da igreja de Antioquia, né? E ele foi apedrejado porque ele estava seguindo Jesus. E o Paulo estava ali como testemunha. Aparece na Bíblia, né, lá no livro do Atos dos Apóstolos. Testemunha. Mas quando o Paulo saiu dali, que ele viu o seu amigo sendo assassinado, deu um cri-cri na cabeça dele. Nós temos que acabar com essa raça. Essa raça não presta, que é a raça de cristão. Aí o capítulo 8, no livro do Atos, aparece que ele violentamente agredindo os cristãos. Capítulo 9, ele pediu autoridade para ir até Damasco, para acabar com os cristãos que estavam lá. Mas no meio do caminho, ele caiu do cavalo, como diz a história, né? Capítulo 9. Ele foi chamado por Jesus. E a partir daquele momento, ele foi um novo homem. Ele mudou de lado. Ele que era ríspido na lei, cruel na lei, agora ele passou para o lado do amor. Ele era a favor do ódio, agora ele passou para o lado da paz. E nós estamos vivendo, meus irmãos e minhas irmãs, uma cultura de ódio no mundo inteiro. E chegou aqui para nós também no Brasil. Né? Chegou para nós no Brasil. E o pessoal estão se armando, estão matando. E não é mais para armar, é para amar. A palavra é quase igual, né? Só tem um R no meio. Não é para armar. O pessoal está se armando, não é armando, é amando. É isso que Jesus nos ensinou, né? E o Paulo, que é o grande libertador, então ele aparece lá no Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 7, e vai até o final, lá do livro do Atos dos Apóstolos. É o grande apóstolo popular. Ele é o missionário modelo da cidade. É só a gente ler que a gente entende. Mas só quando a gente vai nas cartas de Paulo, ele aparece um Paulo diferente do livro do Atos dos Apóstolos. Porque no livro do Atos dos Apóstolos ele aparece na terceira pessoa. É o Lucas que está contando a história de Paulo. E nas cartas é ele mesmo que está falando dele na primeira pessoa. Então quer dizer o quê? As cartas, ele é um cara cri-cri. É um cara que entrou em muito conflito com a sociedade da época. Por isso que ele foi também assassinado. Que nem Jesus. Jesus morreu por quê? Morreu não, foi assassinado. Por quê? Porque ele andou na contramão da sociedade. O pessoal pregava o ódio, ele ensinou a paz. O pessoal ensinava a acumular, ele ensinou a partilhar. O povo ensinava a excluir, ele ensinou a acolher. O povo ensinou a virar a cara para os pobres, ele foi amar os pobres. O poder político ensinava a discriminar, fazer crime, ele ia e acolhia as pessoas. Era completamente o contrário. Aí o trecho que nos indica hoje, pessoal, para a gente ler, que é um pedacinho aqui da história de Paulo, que é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios,
capítulo 9, eu peço para vocês ler inteiro, vocês que estão fazendo o curso de teologia. Lê inteiro. Eu vou ler só do 19 ao 23, porque nosso tempo aqui é só 20 minutos. 25 minutos. De fato, sendo livre em relação a todos, eu me fiz servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para os judeus, eu me fiz judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão sujeitos à lei, nada que ainda eu não esteja sujeito à lei, eu me fiz como se estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão sujeitos à lei. Para os que vivem sem lei, ainda que eu não viva sem lei de Deus, pois estou debaixo da lei de Cristo, eu me fiz como se vivesse sem lei, a fim de ganhar os que estão sem lei. Eu me fiz fraco para os fracos, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. E tudo eu faço por causa do Evangelho, para me tornar participante dele. É muito lindo esse texto, né? Com os fracos eu fui fraco, com os pobres eu fui pobre, com os sem lei eu fui sem lei, apesar que eu tenho lei, a lei de Cristo. Para os que têm lei, eu fui com a lei, e eu fiz de tudo para ganhar alguns para Jesus. E tudo isso que eu fiz foi por causa do Evangelho, para me tornar participante dele. Então, pessoal, para nós encerrando, o Evangelho está sendo pregado de maneira manipulada. Tanto as igrejas, de modo geral, evangélica, é as igrejas que mais manipulam o Evangelho. Católica também, viu? Tem muitos pessoal da igreja católica manipulando o Evangelho com interesse próprio, de ganhar voto, ganhar dinheiro, uma coisa a mais, ganhar poder, carro bonito e tudo mais. Mas Jesus está vendo tudo o que nós estamos fazendo. Nós agora estamos terminou a Assembleia da CNBB, a 59ª, que aconteceu agora na cidade de Aparecida. Tinha lá quase 300 bispos participando e soltaram um documento muito importante. Então vocês que estão aí, vai lá no site da CNBB, só escrever lá no computador ou no celular CNBB, vai estar lá o documento. Leia. Os nossos pastores ficaram 10 dias lá refletindo. Nós estamos vivendo numa época do ódio. Então nós temos que levar o bem. Nós temos que levar hoje em dia a oração do São Francisco. Aonde houver dúvida, que eu leve a fé. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Não é verdade? Então, quer dizer, vamos ser instrumento de paz. Pelo menos nós da igreja. Nós da igreja. Todas as igrejas deviam levar essa paz. Porque quem é cristão não pode levar a violência. Se o cara fala que é cristão, mas anda armado, prega a pena de morte, então é mentira, não é cristão. Nenhuma religião. Se prega, pode ser católico, pode ser evangélico, pregou pena de morte, é mentiroso ou mentirosa. Ou não conhece o evangelho, é ignorante, né? Então o evangelho nunca foi manipulado como foi agora. A CNBB nunca foi atacada como ela foi atacada agora, porque está sendo profética. Está mostrando para a pessoa que Jesus é o verdadeiro pastor. E para nós encerrar, pessoal, todos nós temos poder. Aí a pergunta é assim, como que você usa o seu poder? O poder de cristão. Todo mundo tem poder, mas como você usa o seu? Falando muito obrigado, bom dia, Deus abençoe. Se alguém vem te agredir, você faz que nem Jesus. Perdoa. Agora estamos vendo uma época de política, perigoso ficar discutindo. Escuta as pessoas, mas não esconda também o seu lado, não. Porque você tem o seu lado, não se preocupe com isso. Mas seja feliz e vamos, se Deus quiser, passar essa eleição sem violência, levando a paz, a oração de São Francisco. Aonde houver ódio, que eu leve a paz.
Então, um bom fim de semana para todo mundo e que Deus abençoe. E nós vamos terminando aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o segundo estudo sobre, agora de novo, a pastoral urbana.